Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. E vamos para a nossa última aula de projeto elétrico residencial, fechando o contexto de como elaborar um projeto residencial. Veja na sequência. Qualquer dúvida, mande solicitação, mande pergunta, que eu estou fazendo o possível para responder todos vocês. E na direção Y, aqui, numa coordenada Y, a largura da minha planta. 6,75. Essa planta é a planta que nós utilizamos aula 1, 2, 3 e 4 de como elaborar um projeto. Aqui eu vou estar mostrando para vocês aonde a gente tem que inserir o quadro elétrico de forma adequada. Aí a pergunta é a seguinte: como escolher corretamente a posição do quadro elétrico? Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês e apresentar para vocês, que a localização onde o quadro de distribuição deve ser instalado não é tratado em nenhuma norma técnica. Não existe uma norma técnica que diz a posição do quadro elétrico. Porém, a escolha inadequada da posição do quadro tem um impacto no projeto, sobretudo nos custos e na qualidade de energia. Quando o quadro é colocado num local que a gente chama local eletricamente errado, você pode ter uma queda de tensão superior ao limite estabelecido pela NBR 5410. Se você coloca ele muito distante das cargas, vai aumentar a distância, né? E isso vai provocar um aumento na queda de tensão. E se esse aumento for o superior estabelecido pela norma, você tem que aumentar a bitola da fiação, não é? Nesse contexto, você deve aumentar a bitola da fiação para compensar essa queda de tensão. Isso vai onerar os custos do projeto, não é? Então, temos que montar uma metodologia para determinar a coordenada adequada para o quadro elétrico de distribuição. Bom, nós vamos trabalhar com centro de carga, né? Os cálculos das coordenadas do centro de cargas. O centro de carga na direção X, a metodologia para esse cálculo que a gente chama de CCX, centro de carga na direção X, ele é a carga S1 em VA ou KVA, vezes a coordenada X1 daquela carga, mais a carga S2 em VA, vezes a coordenada X2, mais a carga SN, enésima carga, vezes a coordenada XN, dividido pela soma das cargas. Aqui eu coloco para vocês que S1, S2 e SN são os valores das potências aparentes de cada carga. Então, a carga S1 tem um valor lá, XVA, vezes a coordenada X1. Da mesma forma, o centro de carga na direção Y, utilizamos a mesma metodologia. Porém, é S1 vezes Y1 mais S2 vezes Y2 mais SN vezes YN, onde S1, S2 e SN são os valores das potências aparentes em VA ou KVA de cada carga. Y1, Y2, Y3 e YN são as coordenadas da carga em relação ao eixo Y. E dividido aqui o CCY também pela soma das cargas. Dessa forma, a gente tendo a distribuição de carga do projeto, a gente consegue localizar o quadro, né, na posição mais adequada possível. Então, vocês podem observar aqui que eu vou fazer um exemplo onde eu tenho algumas cargas. Não são todas as distribuições, na verdade, não são todas as cargas nessa planta elétrica, que é aquela planta vista no primeiro slide. Mas eu coloquei aqui a iluminação I1, I2, I3, I4, I5 e I6. E coloquei duas tomadas, tomada T1 e tomada T2. Né? Então, através dessas cargas, eu vou fazer uma identificação, eu vou identificar para vocês, vou fazer uma identificação das coordenadas da carga I1, da carga I2, da carga I3, I4, I5, I6, T1 e T2, ok? Essas coordenadas estão levantadas nessas tabelas aqui, onde eu vou mostrar para vocês que a coordenada I1, ela tem na direção X 2,78, 4,9 na direção Y e 2.
5,9 em x, 5,2 em y e 3 é a coordenada 6,92, 1,52. Coordenada de 4, 8,92 e 4,9. E 5, 11,65 e 4,9. E 6, 1,52, direção x, e 10,82, direção y. T1, 7,6 em x e 6,45 em y. T2, 3,2 em x e 3,1 em y. Aplicando o centro de carga na direção x, S1 vezes x1 mais S2 vezes x2 mais Sn vezes xn dividido pela soma das cargas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vou aplicar essa expressão. Então, eu tenho 160 vezes 2,78, está aqui, ó, 160 vezes 2,78, 100 vezes 5,94, 100 vezes 6,92, 160 vezes 8,92, 100 vezes 11,65, 160 vezes 1,52, mais 7,6 vezes 100, mais 100 vezes 3,2. Fazendo isso tudo e dividindo pela soma das cargas, a gente encontra aqui, né, CCX 5,76. Da mesma forma, vocês podem observar, eu vou aplicar a mesma metodologia, porém utilizando a coordenada em y, que está aqui. Então, vai ser 160 vezes 4,9, 100 vezes 5,2, 100 vezes 1,52, 160 vezes 4,9, 100 vezes 4,9, 160 vezes 10,8, 7,6 vezes 7,6 não, 100 vezes 6,45 e 100 vezes 3,1. Somando isso tudo, essas multiplicações, a gente encontra a coordenada 5,52, que é a coordenada x do centro de carga. Aí, o que a gente faz? Faz a distribuição aqui no meu projeto. Então, 5,76, o cruzamento aqui com 5,42, né, encontrado anteriormente, né, vocês podem observar aqui anteriormente, olha, 5,52 e 5,76. Então, 5,76 na direção de x e 5,52 na direção de y. Então, 5,42 e 5,76. 5,76 eu encontro com 5,42. Nesse ponto aqui, é um ponto para essa carga aqui, obviamente não tem todas as cargas distribuídas aqui, mas só para a gente exemplificar, para vocês verem, quando vocês forem fazer um projeto e tiver com a carga distribuída, faz a distribuição e vai encontrando lá no AutoCAD, você encontra as coordenadas, perfeito? Então, nessa posição. No nosso projeto final dessa planta, nós colocamos o quadro elétrico nessa posição. Tá vendo que eu desloquei ele daqui para cá? Por quê? Para mostrar para vocês que eu posso colocar um pouquinho fora da coordenada, né? Essa coordenada CCX e CCY vai me orientar. Pode ser que caia num ponto, né, onde eu não tenho como colocar o quadro. Né? No caso do meu exemplo, né, eu tive esse aqui, o ponto de centro de carga, que é a menor distância entre as cargas. Então, eu vou colocar nesse ponto aqui, que é o ponto original do nosso projeto elétrico. Por quê? Se vocês forem utilizar todas as cargas aqui dentro, o ponto adequado vai ser esse ponto aqui, tá? Mas então, pessoal, vocês utilizam essa metodologia, essas duas equaçõezinhas, para vocês localizarem a posição adequada do quadro elétrico. Espero que as dúvidas na localização do quadro possam ser sanadas com essa aula. Um abraço.